Há uma ideia, né, lançada pelo primeiro-ministro do Canadá das potências médias atuarem. O Brasil é uma potência média regional, não é? Nós não temos uma visibilidade global, a não ser em três áreas em que o Brasil é potência. Por isso que o Brasil tem um peso específico, não é? Nós somos uma potência na questão do meio ambiente, da transição energética e na segurança alimentar. O Brasil é um dos três, junto com a União Europeia e os Estados Unidos, maiores produtores de alimentos do mundo. Isso dá um peso para o Brasil. Agora, na América Latina, a nossa situação é muito difícil, né? Não, é muito difícil, né? Nós estamos com 10 países de direita e o Brasil e o Uruguai, né, os únicos países que não são de direita. E isso torna difícil o Brasil exercer uma posição de liderança, porque na América Latina, quase 60%, 70% de tudo, em termos de território, em termos de comércio exterior, em termos de PIB, o Brasil é responsável. E nós tínhamos uma posição de liderança aqui na região, mas ultimamente a gente perdeu por uma questão ideológica, né, por essa mudança, né, da prevalência dos governos de direita, e porque também nós, aqui no Brasil, não tivemos uma política clara em relação à região. Eu acho que, apesar das diferenças ideológicas, do ponto de vista do interesse brasileiro, é importante nós termos uma política aqui na região, porque são 400 milhões de pessoas e nós não temos na área comercial, na área econômica, nós não temos uma política em relação à região, na minha visão. Ainda ficando na América Latina, com esses 10 países à direita, isso ajuda os Estados Unidos e nos atrapalha, né? Isso pode. O governo brasileiro está preocupado com a possível interferência americana na eleição. Essa é uma questão concreta, né? Eu acho que agora, nesses últimos dias, Costa Rica também houve eleição, ganhou a direita. E os Estados Unidos não fazem segredo, né, que eles estão apoiando os governos de direita. É o caso da Argentina, né? A Argentina está começando a se recuperar, em grande parte por apoio financeiro americano, não é? Eles estão fazendo reformas internas, mas o apoio financeiro americano para eles aumentarem as reservas, poderem participar melhor do jogo internacional, vem dos Estados Unidos. E assim é com todo mundo, né? Não tem... mesmo a Colômbia, que além do Uruguai e Brasil, a Colômbia é um governo de esquerda, né? Ele está conversando com os Estados Unidos, né? Vai ter eleições logo também na Colômbia. Vai ter nesse ano. Venezuela mudou, mas não mudou, né? Pois é, a Venezuela foi o primeiro exemplo aqui na região da doutrina Monroe, da doutrina que os Estados Unidos ressuscitaram, né, quando divulgaram a estratégia de segurança nacional, no fim de novembro passado. Essa doutrina prevê um controle americano, né, sobre a região, Claro. Um domínio econômico, político e tal, diferente da doutrina Monroe do século passado, né, do século XIX. Agora é uma doutrina impositiva. E o que aconteceu com a Venezuela, aqui no Brasil, despertou uma atenção muito grande, porque os meios empregados, né, foram muito avançados, né? Você viu que um avião apagou o território venezuelano inteiro. Não houve nenhuma reação, porque estava tudo paralisado, com armas novas, né? E essa decapitação do governo venezuelano é uma coisa que vai contra as regras, contra tudo. Você está falando uma coisa que me leva a pensar. Eu não me lembro se você estava em Washington quando o Fernando Henrique, que era muito ligado ao Clinton, assinou o Tratado de Não Proliferação. O Brasil não tem uma defesa, né? O Brasil é um país sem defesa hoje, né? Olha, esse é um dos problemas que está sendo muito discutido hoje aqui no Brasil, é a nossa vulnerabilidade na área da defesa, por uma série de razões históricas, né? Primeiro que o Brasil, desde a Guerra do Paraguai, em 1860, a gente não tem guerra. E segundo, pela essa interferência militar, né? Desde 1889, quando os militares depuseram Dom Pedro, até 64, quando houve, né, um movimento militar, houve 14 intervenções aqui no Brasil. Os militares, né?
E isso criou uma resistência, né, no meio da sociedade contra a ação militar, mas a gente evoluiu nisso também. Se você pensar que desde 1985, quando voltou o governo civil, até agora, apesar do que aconteceu no governo Bolsonaro, as Forças Armadas, como instituição, não se meteram há 40 anos. Isso é uma coisa nova. Há 40 anos não há interferência militar da instituição. Houve, e essa é a primeira vez também que acontece, houve a interferência de algumas personalidades. Estão presas, inclusive. Que foram julgadas, presos e foram julgados, condenados e estão presos. É a primeira vez que acontece isso na história brasileira. Então a gente tem que ter uma outra visão em relação a essa questão da segurança, né? Da segurança, não só a segurança externa, defesa das fronteiras, não só a terrestre, mas também a marítima, com a defesa da exploração de petróleo e tudo, mas também da segurança interna, por tudo que nós estamos vendo, crime organizado, violência. Então aí é uma questão que nós vamos ter que examinar isso daqui para frente, porque nós estamos totalmente desguarnecidos. O Brasil importa equipamentos de segunda mão dos países da OTAN e dos Estados Unidos. Então é uma vulnerabilidade, a nossa base industrial de defesa, a indústria de defesa, está muito abandonada, né? O governo não compra produtos feitos aqui no Brasil, não há um apoio financeiro para as exportações. Não há um projeto nesse sentido. Não há um projeto de defesa desse setor aqui na economia brasileira. Imagina a Amazônia, né? Quanto desperta de interesse, né? A Perigo que nós temos, Amazônia é outro ponto vulnerável, né? Eu estive 2, 3 vezes lá nesses últimos 2 anos falando lá e as demandas da Amazônia não são percebidas aqui no Sul. Quer dizer, você está com uma Amazônia vulnerável e nós não temos nem soberania em todo o estado do Amazonas. O crime organizado, as ONGs, são poderes paralelos ao Estado, ao município, ao Estado e à Federação. E as Forças Armadas que estão lá, tem mais de 40 mil soldados lá, não tem meios. Nem equipamentos. Não tem equipamento, não estou nem falando no Exército para Defesa da Fronteira, o equipamento, o SISFRON, né, o Sistema de Defesa da Fronteira, de monitoramento e tal, está ultrapassado, está atrasado. E os rios, que são os meios de comunicação, hoje estão desguarnecidos, a pirataria nos rios, o comércio ilegal de drogas, de armamentos, e agora entrou também o garimpo ilegal por parte de empresas, não é mais o garimpo. O governo Bolsonaro abriu isso completamente. Isso, hoje, a situação da Amazônia é um problema de segurança nacional para o Brasil.